Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super videoaula de licitação. E agora chegou a hora do julgamento. O julgamento está previsto no artigo 59 ao artigo 61 da Lei 14.133 de 2021, né? Seguindo a ordem aqui, olha como é bom estudar artigo por artigo. Você vai formando, né, os conceitos, né? Agora chegou o julgamento. Depois do julgamento, nós iremos para a habilitação. Depois da habilitação, encerramento da licitação, que é a homologação, né? E o encaminhamento para a realização do contrato, se for necessário. Depois da contratação direta, a gente vai trabalhar os casos de dispensa e inexigibilidade, as alienações, ok? E os instrumentos auxiliares, né? Beleza? Então vamos lá. Do julgamento. Então, ela já começa o artigo 59. Serão desclassificadas as propostas que... Então, olha só, serão desclassificadas as propostas que... Então, aqui é o julgamento, né? O julgamento, né? E aí, professor, vem comigo. 5 hipóteses de desclassificação. Primeiro, contiverem vícios insanáveis, né? Professor, o que é vícios? Pequenos erros, né? Então, se tiver algum pequeno erro na prova, tá? Se ocorrer um pequeno erro na prova, o que vai acontecer? Se tiver um pequeno erro na prova, tiver um pequeno erro na prova, isso vai possibilitar o quê? Pode possibilitar o seu conserto, né? Então, isso aqui é muito interessante, isso, né? Insanáveis, ou seja, somente será desclassificado alguma proposta que tiver algum erro muito grave, um erro que não possa ser corrigido. Tá aí. Tá? Ou seja, vai acabar com a picuinha, né? Isso aqui é bom que acaba com a picuinha, ó. Então pode, na prova, questão de concurso, né? Pode ter algum erro e esse erro pode ser corrigido desde que seja sanável? Sim, positivo, certo? Certa questão, exatamente isso. 2. Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital. Professor, o que significa pormenorizadas, né? Detalhadas no edital, é claro, né? Então a proposta foi a vencedora, tá certo? Foi a vencedora a proposta. Aí na hora do julgamento, verifica-se o quê? Verifica-se que a especificação não está de acordo com o edital. Resta o quê? Resta somente isso o quê? Desclassificar o sujeito, né? Porque desobedeceu às regras do edital. Terceiro, apresentarem preços inexequíveis ou, tá? Permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação, né? E aí, professor? Ó, apresentarem preços inexequíveis, né? Isso aí é inexequibilidade, né? Então, o que acontece, né? A gente vai estudar sobre isso na aula ainda, né? Durante essa aula, mas eu já vou antecipar para vocês. Por exemplo, tá? Obras e serviços de engenharia, tá? Tá lá, orçamento, R$100.000. E aí, professor? Aí chega o cara e manda uma proposta de 50 mil. O que vai acontecer? Cara, está muito abaixo do preço. 100 mil do orçado. Ou seja, provavelmente este pretenso vencedor, ele não terá condições de executar essa obra. Então isso é um preço considerado inexequível. Mas professor, beleza, mas tem um percentual? Tem um percentual. E esse percentual foi alterado agora na Lei 14.133. O preço inexequível é agora 75% para obras e serviços de engenharia. Aguardem aí que está no roteiro dessa aula. Então é o seguinte, se o cara apresentar um preço inexequível, o que é isso? Por exemplo, muito abaixo do orçado, né? Ele será o quê? Desclassificado, né? Ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação. Então é 100, o cara mandou 120, tá? Ele mandou 120. Se ele permanecer nesse preço de 120, o que vai acontecer com a proposta dele? Será desclassificada. Será desclassificada, né? Não tiver a sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela administração, tá? O que é exigibilidade, né? É você tornar execuível, para executar, para fazer acontecer. Isso aqui não vai falar mais sobre isso ainda. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanáveis, né? Então pronto, vícios insanáveis, né? E qualquer outra exigência. Então, qualquer uma dessas situações, o participante da licitação serão o quê?
desclassificados. Beleza, né? Ok, tudo bem, professor. Concordam comigo que isso aqui é uma verificação de conformidade? Sim, isso aqui é uma verificação da conformidade. Olha que coisa interessante que traz a lei, né? A verificação da conformidade das propostas deverá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada, tá? Aí, ó, mais bem classificada. Nós estamos no quê? Na etapa anterior à apresentação das propostas. As pessoas apresentaram as propostas, né? E agora o julgamento. Nesse julgamento, vai pegar a proposta mais bem classificada, olha aí, né? Feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. Mais bem classificada. Aí é o seguinte, pega esse cara, a mais bem classificada, e aí o que acontece? Né? A gente vai passar aí, né? Vamos passar o que? O pente fino. Vamos verificar se contém vícios, e se esses vícios são insanáveis, né? Se não for, tchau nele. Nós vamos obedecer o cara que foi bem classificado. Se não obedecer as especificações técnicas pormenorizadas do edital, estará desclassificado. Apresentarem preços inexequíveis, ou seja, muito abaixo daquele previsto para execução, ou permanecer acima do orçamento, ok? Ou se ele apresentar uma proposta que é impossível de ser realizada, ou seja, não tiverem a sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela administração, ou apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. Então, pela ordem, o cara apresenta a proposta, beleza. Apresentou a proposta, ele é o vencedor, a proposta mais vantajosa para a administração pública, de acordo com os critérios objetivos. Qual que é o próximo passo? Verificação da conformidade. É o caput desse artigo. Nós vamos verificar esses 5 itens. Pronto. Bingo. Tá aí. Tá? Professor, e a habilitação dele? A habilitação é a próxima fase. É a próxima aula, que é a aula da habilitação, né? É a próxima fase da habilitação. Parágrafo 2º, vem comigo aqui, tá? Olha só. A administração poderá realizar diligências para aferir a exigibilidade das propostas ou exigir aos licitantes que ela seja demonstrada conforme o disposto no inciso 4º deste artigo, do caput desse artigo, né? Então, isso aqui é aquele item 4, que fala da exigibilidade, né? O que é isso? Ó, não tiverem sua exigibilidade demonstrada quando exigido pela administração, tá? Então, ele tem que provar isso, né? Agora, pode ter o quê? Pode ter diligência. Que diligência? Ir até o local aonde se encontra para provar, né? Parágrafo 3º. No caso de obras e serviços de engenharia e de arquitetura, para efeito de avaliação da exigibilidade e sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços utilitários, tidos como os relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente. Então, está falando aí, né, que para serviços e obras de engenharia, tá, então eles serão considerados aí, ó, a exigibilidade, o quê? Os preços globais, né? Professor, o que é sobrepreço, professor? Tá? Sobrepreço, importante. Sobrepreço é um conceito. É um conceito previsto no artigo 6º. Dica de quem quer seu bem, tá? Dica de quem quer seu bem. O que acontece, cara? O cara lá que quer estudar para concurso. Cara, o artigo 6º da Lei de Licitações, ele é importantíssimo. Então, o artigo 6 da Lei de Licitações, cara, papo reto com vocês, cara, papo reto com vocês, você tem a obrigação de ler e reler 4, 5 vezes, porque é muito importante. O que diz o conceito de sobrepreço? Vem comigo, ó. Sobrepreço, tá o inciso 56, ó. Sobrepreço. Preço orçado pela licitação ou contratado em valor excessivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas um item, se a licitação ou contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada. Ou seja, conclusão, professor, o que é o sobrepreço? É quando o preço orçado para a licitação ou contratado em valor excessivamente superior aos referenciados pelo mercado. Então, isso que é um sobrepreço, né? Aí,
preço orçado pela administração ou contratado, tá? Ou contratado, né? Em valor expressamente superior aos preços referenciais de mercado. Então, isso é um sobrepreço, tá? Então, ele vai considerar aqui, serviço de engenharia, o preço, o valor global, né? Beleza. E agora? Agora a gente vai estudar, né, a questão dos preços manifestamente inexequíveis, tá? Isso aqui é um mecanismo de proteção da própria administração pública e, claro, do fornecedor. Você já viu aquele cara inconsequente, né? Que tá numa disputa para vender, tá? E o cara quer vender a qualquer custo, né? E vamos supor que custa R$100 a coisa, entendeu? E o cara chega lá, né? Ele chega lá e fala assim, não, eu faço por 50. Só que o preço de custo dele é 65. Se o preço de custo dele é 65, ele vende por 50. Ele está tendo prejuízo de 15, né? E aí, professor? Cara, tá na cara que isso vai dar BO. Tá na cara que esse cara não vai conseguir fornecer. Por quê, professor? Porque em linhas normais de pressão e temperatura, isso não existe. Então, a lei, sabiamente, criou um dispositivo e esse dispositivo foi alterado agora com essa lei em relação à Lei 8.666. Então, esse aqui, o que acontece? Ó, vamos colocar a regra aqui, ó. Ó, a regra, que a próxima, no caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas, ou seja, o cara não vai conseguir comprovar a execução, né? Cujos valores forem inferiores a 75% do orçado. E aqui, ó, obras e serviços de engenharia. Tá? Obras e serviços de engenharia, beleza? Então, obras e serviços de engenharia, beleza, 75%. Então, tá lá, uma obra lá, vamos colocar aqui de R$100 mil, por exemplo, né? O cara vai lá e apresenta a proposta, né? Então, a empresa A apresenta a proposta de 98 mil, beleza, ok? Vem a empresa B. A empresa B oferece aqui 74 mil. Opa, o que acontece, professor? Acontece o seguinte, tá? Acontece o seguinte, que a olho do simples, o cara que não é aluno do professor lá, que vai falar, a letra B ganhou. Não, a letra B foi o quê? Foi eliminada. Por quê? Porque esse aqui é menor, tá? Do que 75% do preço orçado. Né? O que acontece? Esse cara aqui pode ter certeza, provavelmente vai ter sérias dificuldades de executar essa obra. Ah, professor, ele está lavando dinheiro. Cara, aí é outra história, aí é criminal, tá? Não tem nada a ver com a gente, tá? Aí é outra história. A gente tem que colocar situações normais de competição. Então, isso aqui é um preço inexequível, bacana. Isso aqui que é o preço inexequível, né? O que acontece com essa proposta? Ela vai ser o quê? Desclassificada. Professor, como é que era a regra antes? Olha como é que era a regra antes. Era muita conta. Obras e serviços de engenharia consideram-se as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% menor dos seguintes valores. Ó, 70% do menor dos seguintes valores. Ó. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do orçado pela administração. Tá? Então, o que acontece? Era 50 mil, né? 100 mil. Todas aquelas propostas acima de 50 mil, a gente ia fazer a média aritmética. Dessa média aritmética, 70% dela era considerado o preço de execuibilidade. Tá? Ou, tá, orçado pela administração. Agora, a regra nova mudou. Tá? A regra nova mudou. É apenas 75% direto. Né? E aí, professor, sua opinião? Claro, ficou muito melhor, né? Ficou muito melhor essa regra aí de apenas 75%, ficou claro, né? Cara, eu, como administrador, como advogado, né? Toda vez que você vê 50% de 30%, parece ainda a tia Dilma, né? Para explicar matemática lá no Congresso. É 20%. Olá, meus amigos, eu sou o professor lá, que inicialmente eu quero pedir licenças, pois estou interrompendo seus estudos. Mas essa videoaula que você está assistindo é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do material, a qualidade do nosso trabalho. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 3 super cursos online específicos, bastante competitivos, para todos aqueles que irão concorrer ao concurso do Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região. Nós aqui da Lá Concursos
Este ano, nós decidimos nos especializarmos em concursos focados para conselhos. E, claro, o primeiro concurso que nós estruturamos foi o CRP. Somente esse ano nós conseguimos, preste atenção, oferecer curso completo para o CRP 011, que é do Ceará, o CRP agora do Mato Grosso, que é o 18, e agora o CRP de Goiás, o 09. Então, uma coisa eu garanto para vocês, se você quiser assistir o restante dessa videoaula, se você quiser fazer um curso mais completo, se você quiser conhecer a nossa metodologia do Personal Coach, que é o estudo em regime de metas, eu convido vocês a clicarem no link que tem aqui na descrição, falar com algum dos nossos atendentes para qualquer esclarecimento e, claro, vir matricular, vir estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Por quê? Porque nós vamos dar o melhor de nós. Um forte abraço, espero vocês.